Olá, YouTube! Chegamos na metade do novo trabalho do Angra, do Cycles of Pain, e a música da vez é Vida Seca. Eu não preciso dizer nada pra vocês, vocês sabem o quão empolgado que eu estou, porque, primeiro, o nome da música em português, segundo, existe letra em português na música que eu já vi, então se tem alguma coisa que eu conheço da música antes de ouvi-la é a letra. Claro que é a única coisa, o react será ao vivo, eu vou ouvir pela primeira vez e tentar explicar pra vocês os elementos e por que que isso me anima. Isso me anima simplesmente porque elementos brasileiros vão estar disponíveis aqui, já que a letra está em português, nada mais justo do que colocar elementos da nossa cultura na música. Coisa que o Angra faz desde o primeiro álbum, mais proeminentemente fez no Holy Land e continua fazendo durante seus outros trabalhos. Então, não só na questão percussiva, mas também na parte harmônica, na parte melódica, sempre tem um elemento brasileiro nas músicas deles. Eu quero ver quais são esses elementos, como eles se encaixam aqui, como essa música se torna uma música orgânica ou não dentro desse contexto de power metal, progressive metal, com elementos culturais e étnicos de nossa tradição. Vamos lá, vamos dar play e vamos ver o que acontece aqui. Tá. Baixo fretless, meu irmão. A vida seca não havia espaço pra ilusão. Brincava de lutar e vivendo entre o caos e a confusão. Eu nunca achei o meu lugar e o sol nasceu para iluminar a escuridão. Tudo mudou. Harmônicos ali. Típico mixolídio aqui, né? Certo, começou o vocal em inglês aqui. Percebam, sétima menor tônica. Tá? Como... Cara, é bizarro, é muita coisa pra falar. Primeira coisa, baixo fretless. Pra mim, talvez o som mais lindo... Pera aí que eu vou pegar aqui, cara. Isso aqui, baixo fretless, pra mim é o som mais lindo que existe na música, tá? Só que, infelizmente é pouquíssimo usado, tá? A gente tinha... sendo usado bastante um dos heróis do nosso amigo Felipe Andreoli, tá? Que não é nem do metal, que é o Jaco Pastorius. O Jaco foi o cara que trouxe à tona o baixo fretless, inclusive ele tocou com o Pat Metheny, que pra mim o Pat Metheny, já devo ter dito isso em vídeos, mas repito, talvez o maior compositor da nossa, desde os anos 70 pra cá, o Pat Metheny que eu coloco aqui no auge, né? Se não é o melhor, é entre os melhores, tá? Tem muita gente boa na música, fica difícil colocar um, mas Pat Metheny certamente tá no topo. E o Jaco Pastorius chegou a trabalhar com ele, usava baixo fretless. Cara, pra mim não tem nada melhor. Por quê? Por que eu acho o som tão legal? O som é humano. Existe um vídeo meu que eu analiso o melhor solo de baixo já feito, que eu já ouvi, que é um solo do baixista japonês chamado Tetsuo Sakurai. Depois pesquisem aí o vídeo. Eu separei as faixas com inteligência artificial, e a inteligência artificial, na época, claro, a inteligência artificial ela vai evoluindo com o tempo, mas ela, na época, ela identificou o solo de baixo fretless como uma linha de vocal. A inteligência artificial identificou o solo de baixo fretless como linha de vocal. Por que que isso aconteceu? Sabe por que que isso aconteceu? Porque o baixo fretless se aproxima muito da voz humana. Ele é um instrumento que, além de ter aquele caráter morno, aquele caráter grave que a voz carrega, né? Principalmente quando você usa o peito da voz, quando você dá certas ênfases, você tem uma voz carregada. O baixo fretless não tem notas definidas aqui por traste, né? Tipo, não existe isso aqui. O baixo fretless ele é suave, ele sobe suavemente entre as notas, ele toca notas entre as notas. Você pode aproveitar microtonalidades usando baixo fretless. E o Felipe Andreoli faz um ótimo trabalho aqui usando o slide, usando
vibratos sutis que só são possíveis nesse tipo de instrumento. A guitarra, por mais expressiva que ela seja, ela tem algumas limitações. Se você quiser tocar microtonalidades, você vai ter que fazer pequenos bends. Esses pequenos bends não são muito precisos. Não tão precisos quanto num instrumento fretless, né? Poucos guitarristas conseguem acessar essas microtonalidades. Por exemplo, o Marty Friedman, do Megadeth, é um cara que brinca muito com isso, que estudou bastante a música oriental, inclusive, e que consegue acessar esses sons porque o bend dele já é microtonal. Mas são poucos os guitarristas que conseguem fazer uso disso. Outra ferramenta que te permite chegar nesses microtons é o slide. O slide guitar, claro, alguns guitarristas lendários usaram isso, George Harrison, o guitarrista do Pink Floyd também usou. Mas, além da guitarra, o instrumento que consegue fazer isso, acho que de uma maneira, inclusive, ainda superior, é o baixo fretless. Então, pra mim, o melhor solo de baixo já feito na história é um solo de baixo fretless composto pelo Tetsuo Sakurai, num álbum que foi de homenagem ao Ayrton Senna, feito pelos japoneses lá, pelos caras do T-Square. Dito isso, a gente tem muita coisa pra falar aqui. Eu falei da sétima menor com a tônica aqui. Cara, considerando que é música brasileira, eu posso deduzir, eu vou fazer uma dedução aqui leiga, tá? Parece que a música não tá no modo menor, ela não tá cabisbaixa, né? Me parece maior, só que tá usando a sétima menor. Isso é um indicativo de que nós estamos no terreno do mixolídio, que é a escala mais usada do baião, que é usada nos ritmos nordestinos também, não só no baião, né? Mas o mixolídio ele é muito usado no Brasil. E por que ele é muito usado? É a pergunta que você fala, você já deve ter ouvido várias vezes, mixolídio, tá, música regional brasileira. Mas por que o mixolídio é usado? O mixolídio também é usado em outras músicas regionais de outros lugares. Porque as músicas regionais tendem a ter uma característica mais modal. 2 acordes, um vamp de um acorde vai e vem. Não fica naquele negócio da música clássica, que são vários e vários acordes com função harmônica, né? 1º grau, 4º grau, 5º grau, 6º grau, que foi o que a gente viu na música número 1. Ciclos dolores, né? Vários acordes funcionais ali. Acorde super tenso e acorde super resolvido. Na verdade, quando a gente tá no terreno modal, os acordes eles não são super tensos e super resolvidos. Eles são acordes que criam uma vibe. Aqui a gente tem uma vibe perfeita, regionalíssima, mas com elementos do metal também. Elementos de tudo que a gente conhece do universo do Angra. Então tem muita coisa aqui. E a melodia que o Lenine cantou no começo, cara, eu sinto que ela não foi uma melodia composta por ele ou pela banda. Me pareceu... Eu ouvi a melodia, eu consegui já imaginar o Lione cantando. Parece que foi ele que compôs a melodia, sabe? O Lione tem uma característica muito peculiar de compor melodias. Muito italiana, vamos colocar assim, né? Não tem outra palavra pra definir. O estilo do Lione de fazer melodias, eu senti que era a melodia do Lione cantada em português. Eu falei, caramba, que bagulho lindo. Muito diferente, por exemplo, do que a gente tem na Late Redemption. A parte que o Milton canta ali, ela é mais... não é uma melodia de power metal, obviamente, é completamente diferente daquilo, né? A melodia é complementar com o que o Edu Falaschi faz depois, são 2 universos diferentes. Aqui, a faixa vocal em português me lembrou, pelo menos um registro melódico, não sei se foi ele que fez, tá? Mas me lembrou mais o power metal mesmo. Então, quer dizer, é um negócio que fica ainda mais explícito. O gênero musical aqui, o progressivo, o rock, fica mais explícito do que, por exemplo, se a gente for comparar com a Late Redemption do Temple of Shadows. E tem mais algumas coisas importantes aqui pra falar, mas eu vou dar play, porque senão eu vou ficar 20 anos falando sobre a música e a gente não vai concluir, cara. Foi só a introdução e eu já tive que falar um monte de coisa. Vamos lá, vamos dar play e vamos ouvir o resto da música, depois eu comento alguns outros detalhes que eu pesquei aqui na primeira audição. Vamos lá. Uou! Nossa! É um acorde melhor que o outro, cara. Gods of the World é o nome da próxima música. Vibrato forte. Forte. Descida cromática. Desce mais, desce mais. Desceu mais um. Que bateria fenomenal, cara. Maior. Épico, épico.
essa harmonia é muito boa, cara. Muito etérea. Refrão bom demais, cara. Baixo fretless. Cara, primeira coisa, a progressão do refrão Isso aqui, pra mim, isso aqui é muito usado, tá? É extremo, cara, é uma assinatura. Aqui a gente não tá falando mais de gêneros regionalíssimos brasileiros, mas a gente tá falando de MPB. É muito comum a gente ver grupos de MPB, principalmente dos anos 70, usando esse tipo de progressão, né? Tá com som clean, claro, mas isso aqui sabe, é descida cromática mesmo e aproveitando acordes com sexta. Eu gosto muito da sexta menor, cara. A sexta menor, pra mim, é a nota que tem uma característica emotiva muito forte, tá? Então, quando você coloca ela nesse contexto, ela engrandece demais a harmonia. É um refrão maravilhoso. Um refrão muito bem composto, cara. Um refrão que pega elementos certos ali, eu acho que da MPB, mas ainda pesado. A música, ela tem um caminhar mais mediano mesmo. Não é uma música super rápida, apesar do baterista tá o tempo todo fazendo viradas absurdas, né? O Valverde. O Valverde tá totalmente, sabe, livre nesse álbum, né? Eu sinto que ele tá com uma liberdade muito grande. E não tá aquele Valverde do Fusion, né? Que eu gosto e tô acostumado a ouvir, um Valverde bem metalzão, quase death metal aqui, cara. E fica incrível, porque é uma mescla que a gente não vê todo dia. Quando a gente vai ouvir um álbum mais genérico, de uma banda aí, de uma gravadora grande, sei lá, o Nuclear Blast. Não tô falando que as bandas do Nuclear Blast são ruins, mas são mais genéricas as bandas mesmo. Ou, sei lá, de death metal mesmo. Tem outras gravadoras que fazem um som até mais parecido, as bandas são mais parecidas entre si. Não sei se tem alguma cláusula no contrato que eles têm que fazer músicas iguais, mas eu sinto isso. É muito incomum a gente ver, por exemplo, um baterista que tem uma identidade que é diferente, por exemplo, da identidade do guitarrista, que é diferente da identidade do vocalista, e você cria uma coisa nova. Aqui o Angra parece que eles estão, sei lá, cara, o baixista tá usando baixo fretless. Eu disse pra você, a maior referência do baixo fretless na música é um baixista de jazz fusion, que é considerado o maior de todos aí pelos estudiosos, que é o Jaco Pastorius. Jazz fusion, que é tipo um jazz com elementos de rock, né? Jazz rock, muita gente chama de jazz rock. É um jazz com guitarra, baixo e tal, com bateria, um pouco mais reta, menos bebop, não é bebop, ele vem depois do jazz modal, tem toda uma história, tá? O jazz fusion é diferente. É um dos meus gêneros favoritos, se não for o meu gênero favorito. A gente tem o Jaco Pastorius aqui sendo uma inspiração clara pro Andreoli. Aí a gente tem, por exemplo, o Valverde. Eu não sei se ele pegou essa pegada depois que ele teve que tocar com Sepultura, né? Porque ele teve que substituir o baterista de Sepultura certa vez. Eu acho que ele teve uma iluminação, até porque ele teve que aprender, sei lá, o repertório inteiro do Sepultura em, sei lá, 3 dias, um dia. Eu não lembro nem quanto tempo foi, mas foi muito pouco tempo pra ele aprender. E o cara deve ter, sei lá, ele incorporou aqui um baterista extremamente pesado que combina muito com a densidade do álbum, né? Por mais que as harmonias aqui sejam harmonias, sei lá, mais voltadas pro MPB, algumas coisas até regionalíssimas. Você pega elementos, sei lá, escala mixolídia, algumas coisas maiores até.
que teoricamente não combinaria com uma bateria desse calibre, né, com esse peso, com esse som, eles dão um jeito de encaixar todos esses elementos diferentes e fazer um álbum totalmente coeso. Essa música talvez tenha sido a mais coesa até agora. Ela tem um andamento linear durante seu percurso. O solo, por exemplo, o solo dessa música não é um solo que se destaca no sentido de que é um solo super destruidor, um solo que chama a atenção climático. O clímax é o refrão. O solo, ele serve à música. As notas colocadas aqui no solo são muito boas porque elas servem à identidade da música. O que é difícil a gente ver hoje em dia, né? Principalmente no power metal, no metal extremo, a gente sempre vê um guitarrista querendo fazer um solo super rápido, com o máximo de notas possível, ou um solo com muito feeling, né? Um solo muito... que é climático também, e eu entendo, é a proposta do gênero. Mas nesse caso aqui, por mais que tenha um tapping super rápido ali no final, é um tapping que serve à música. Então eu vejo um trabalho muito coeso. E é uma coesão esquisita. É uma coesão que não era pra funcionar. Como que você vai? Pega um baterista de death metal, pega um baixista tocando jazz fusion, pega um vocalista cantando power metal clássico, pega um guitarrista fazendo uma base que é MPB com distorção. Coloca tudo junto e vê se funciona. Não vai funcionar em 99,99% dos casos. Se você pedir pra uma IA fazer isso, ela vai fazer uma porcaria. Mas é claro, os músicos do Angra têm um nível de expertise em cada um. Cada um sabe o que tá fazendo ali e a música foi composta de maneira coesa, né? As partes se comunicam muito bem. É muito coesa, muito coesa. Se eu tiver uma palavra, música coesa, música linda, música inspiradora, música impactante, né? Um highlight aqui do álbum mesmo, muito boa a música. E eu gostei dos elementos, cara. Eu esperava que eles iam puxar ainda mais a questão da brasilidade, mas não, foi na sutileza mesmo. Não tá, tipo, escancarado aqui. A gente tá usando... Igual no Holy Land, por exemplo, tem coisas absurdas, né? Tipo Carolina 4, que eles usam mixolídio misturado com lídio ali. É maravilhoso. Aquela introdução da Carolina 4 é coisa de outro mundo. Tem que ainda trazer uma análise dela pra falar pra vocês os mods e tudo mais. Como que ela é construída, a parte rítmica também. É genial ali. Mas ali é escancarado. Aqui não. Aqui cada elemento foi colocado na sua sutileza. O baixo fretless pra mim, cara, eu já falei pra vocês dele, maravilhoso. As melodias do Leone bem encaixadas. Não tem o que criticar aqui. É uma música perfeita, música maravilhosa. Highlight total desse álbum. A música que eu vou ter que ouvir várias vezes, claro, pra poder captar as coisas, porque existem muitas coisas até antagônicas aqui. Como eu disse pra vocês, antagônica no sentido, um cara tá fazendo jazz fusion, o outro cara tá fazendo death metal. As duas coisas combinaram, de alguma forma. Então são coisas antagônicas de certa maneira, mas que funcionam juntas. E pra você entender por que funciona, você tem que ouvir mais a fundo, ouvir várias vezes a música. É uma música que tende a crescer também com o tempo, é mais progressiva mesmo. Principalmente na visão dos gringos, né? Na visão dos de fora. Pra gente, essas harmonias mais sofisticadas da MPB, do Djavan, por exemplo, a harmonia do Djavan é absurdamente rica. Ivan Lins é estratosfericamente bizarro. Se você for pegar pra analisar, você não consegue com a métrica ocidental. É muito difícil, sabe? Acorde emprestado de não sei onde. Vários acordes emprestados, você não sabe nem onde tá o centro tonal mais. Pega Dinorá, por exemplo. Dinorá do Ivan Lins. Tenta analisar Dinorá do Ivan Lins com os olhos ocidentais. Você não consegue. Mas pra gente é comum, porque a gente cresce ouvindo isso. Quem que não cresceu ouvindo esses discos clássicos da MPB, Milton Nascimento, o Ivan Lins, Lenine, que seja. Quem não cresceu ouvindo isso não teve infância, cara. Você cresce até o vizinho ouvindo. De alguma forma você ouviu isso, pra você ficou natural porque você ouviu na infância. Tudo que a gente ouve quando a gente tá desenvolvendo nossa capacidade motora, nossa capacidade cognitiva, se torna natural pra gente. Então, pra gente, essas rítmicas brasileiras que tem microrritmia do samba, né? Cheia de notas que são um pouco alongadas ou um pouco adiantadas pra dar o groove, não são certinhas no beat, né? É um negócio com gingado. Tudo isso pra gente é muito natural, mas pro cara de fora não é. Então acaba se tornando um metal progressivo em essência mesmo, por conta da experimentação. Isso é visto como algo de experimentação. E o progressivo nada mais é que música erudita com experimentação. Se isso aqui não é música erudita com experimentação, eu não sei mais o que é, cara. Então é suco do metal progressivo, mas com uma naturalidade que dificilmente você vai ver, uma IA não conseguiria replicar, e músicos menos competentes que os caras do Angra não conseguiriam fazer um trabalho desses, pegando esses elementos especificamente que eu citei e transformando em uma música coesa. Isso aqui realmente é um trabalho difícil de se fazer, tá? E a gente só consegue apreciar isso porque a gente tá acostumado com o som do Angra e porque a gente tem uma expectativa e a gente ouviu... Entregaram o que eu esperava ouvir desse álbum era essa música. Era isso que eu esperava desse álbum, sabe? Olhando a capa aqui, com vários elementos de todos os outros trabalhos, essa música define, encapsula também o álbum, assim como a música número 1. Só que a música número 1, claro, é um prelúdio, né? Não chega a ser uma obra inteira como essa música, cara. Maravilhosa. Obrigado pela visualização e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!